Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Papo Eco. É aquele podcast que é especializado em sustentabilidade e bem-estar no seu dia a dia. Nós estamos aqui diretamente do Rio de Janeiro e se você quiser acompanhar a gente e conferir tudo que a gente vem falando sobre sustentabilidade, as dicas, só entrevistado, nota 1000, você pode conferir em todas as plataformas. A gente está no Spotify, na Amazon, no Google Podcast, no Deezer YouTube. E por aí vai. YouTube. Isso aí, gente. Meu nome é Camila Sotomayor. Esse é meu irmão, Pedro Paulo Sotomayor também. E hoje a gente está com um convidado que dispensa apresentações. Vocês vão conhecer ele um pouquinho melhor daqui a pouco. Ele é biólogo marinho e também diretor-presidente do Aquarrio, o maior aquário marinho da América do Sul. Bom, ele que vive uma vida, né, Pedro? Ele vive a vida que Pedro quer levar um dia, né? Verdade, é um cara tranquilo, a gente já conheceu ele aqui nos bastidores. Ele, vive, pelo que entendi, Rafa, você vive em contato com os animais, né? Mora já perto da região oceânica, né? Aquela região de Niterói ali que é incrível. E eu vi também que você vive em contato, tem um sítio em Maricá. Seja muito bem-vindo, cara. Tem um cabrito, 2 cabritos, né? Exatamente, gente, obrigado, prazer enorme estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho do que a gente gosta, né? De biologia, de ecologia, de sustentabilidade. Tem 2 cabritos, na verdade, um pouquinho mais, vocês conheceram 2 apenas. A gente tá falando que é o Lampião e a Celestina, mas são 15 no total. Gente, mas a gente vai ter que visitar isso. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre biologia marinha. O Rafa é especialista em biologia marinha, hoje ele vem atuando nesse sentido já no Aquarrio, ele vem trazer também o conhecimento, né, para a gente que entende que o planeta e os oceanos são, né, uma peça tão fundamental para a sobrevivência da nossa espécie. A gente vai começar aqui, Rafa, tentando até entender um pouco melhor sobre a biologia marinha do Brasil, né? Como é que se enxerga assim? Você pode explicar pra gente que é um litoral tão vasto, né? Parece que tem tanta riqueza. Como é que é isso pela ótica de um biólogo marinho? Eu acho que ser biólogo marinho no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, que é um estado, uma cidade, né? A cidade do Rio de Janeiro, ela tá abraçada pelo mar. Então, o carioca tem uma conexão muito grande com o mar, né? Então, ser biólogo marinho e atuar como biólogo marinho no Rio de Janeiro é realmente algo que está dentro do meu DNA. E ter a oportunidade de estar aqui com vocês falando sobre isso, para mim é uma honra muito grande. O Brasil tem um dos maiores territórios lineares, né, em termos de faixa litorânea. Então, a biodiversidade marinha brasileira é algo incalculável. A cada dia se descobre espécie nova, se descobre algo novo. E também, infelizmente, a cada dia uma espécie entra na lista de espécies ameaçadas de extinção. Pois é. E assim, são tantas coisas, né, que foi que você estava falando, né, o litoral do Brasil, eu estava até dando uma olhada com o Pedro. Aí eu queria entender, assim, quanto que você acha que a gente já descobriu e quanto ainda falta descobrir, assim, da nossa biodiversidade? Assim? Olha, eu te digo que a gente não sabe nada ainda. Nada. Extrapolando até a fronteira brasileira, a nível mundo, a gente não sabe praticamente nada do universo marinho, né? A gente costuma dizer que o homem conhece mais a superfície da Lua do que o fundo do mar. Hoje, o litoral brasileiro, ele abriga as únicas espécies de corais do Atlântico Sul, o único atol, que é o Atol das Rocas, né? Também do Atlântico Sul. Nós temos ilhas oceânicas que têm um grau de espécies endêmicas gigantescos, ou seja, espécies que só existem aqui. E a gente infelizmente, a gente vive num país que o incentivo à pesquisa, né, e a conservação é muito, muito frágil, né, muito, muito pequeno. Então, a gente não conhece muita coisa, né? A gente costuma falar que a gente conhece aquilo que está perto da gente, né? O Costão Rochoso, a faixa litorânea. Mas quando a gente começa a ir um pouco mais longe, um pouquinho mais longe, pegar espécies um pouco mais profundas, muita coisa ainda precisa ser catalogada, muita coisa. Dá pra gente fazer assim uma analogia, eu não sei, olhando assim para o nosso território, né? A gente vê que a gente tem uma área lá no norte, que está a Floresta Amazônia, a gente tem
uma área de florestas ali da Serra do Mar, né? E a gente tem já uma área no sul, enfim, tipos de vegetações diferentes. Tendo em vista que a gente tem um litoral tão grande, assim, existe essa diversidade, assim, a gente consegue enxergar, assim, o sul, um tipo de riqueza, assim, talvez no sudeste outro, lá no norte algum outro tipo de riqueza em termos de biologia marinha. Tem essa diferença? Com toda certeza. É claro que o ambiente marinho, né, os oceanos, eles estão interligados. Então, as espécies migratórias, elas conseguem transitar de uma faixa a outra. Porém, existe dentro da biologia o que a gente chama de ecótone. É uma transição, é como se fosse uma fronteira de um ecossistema para um outro ecossistema. Então, se a gente pensa, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, que tem o Costão Rochoso, né? Que é quando a montanha sai da Mata Atlântica, invade o mar, aquilo ali chega a um determinado ponto que forma um ecótone, onde a água invade o ambiente rochoso. Então, essa diferença aqui... E qual é esse local? Olha, se a gente pensa num costão rochoso, exatamente onde a linha da água encosta nele. Debaixo d'água tá as espécies que vivem exclusivamente na água. Num determinado ponto, tem algumas espécies que ficam ali na transição, da zona das marés. As cracas que ficam um tempo fora d'água, um tempo submersa. Então, elas acabam tendo uma resistência um pouquinho maior. E, obviamente, fora d'água, que em momento algum encontra, né, a água salgada, são espécies que acabam não sobrevivendo aqui. Então, a gente tem aqui um pequeno exemplo disso que eu tô falando, dessa magnitude toda, que é do nosso litoral, que tem espécies que conseguem transitar do sul do país ao nordeste brasileiro, mas tem espécies que são específicas a determinadas regiões. Então, por exemplo, quando a gente pensa que o Nordeste, o turismo ecológico, né? O pessoal quer ir para Bahia, quer ir para Recife, por conta de ser uma água mais quente, por conta de ter a biodiversidade mais colorida, que são os peixes recifais, os corais. Em contrapartida, quando a gente vai para uma região mais sudeste, sul, a gente encontra uma água um pouco mais gelada, talvez um pouco com uma biodiversidade um pouco menos colorida. Então, existe sim essa diferença, embora esses ambientes estejam conectados pelo Oceano Atlântico Sul, né? Pô, que interessante. Parece, então, que o peixe está mais, então, para um pássaro migratório, né, do que, talvez, para um animal terrestre, porque não tem tanto essa mobilidade. Então, um peixe ele pode sair, então, da costa do sul e vir parar lá no Nordeste, é isso? Se ele tiver essa capacidade, se a espécie dele, né, tiver essa capacidade de migrar de um local ao outro, ele pode sim fazer isso. Sim. Inclusive, algumas espécies fazem isso para se reproduzir ou para se alimentar. E outras espécies são restritas de uma determinada região. Então, o que vai dizer se ela vai fazer ou não isso é a espécie dela. Não, e a natureza é realmente incrível. Você vê que às vezes tem caso aqui em Copacabana de ter baleia jubarte, sabe? A 200 metros, né, da orla. Que a pessoa tá ali no caiaque e vem baleia jubarte. Uma baleia do lado. E assim, qual é a importância, Rafa, da gente ter e preservar toda essa biodiversidade que tem no nosso litoral, não só no Brasil, mas no mundo, assim? Eu acho que o oceano, historicamente falando, né, a pesca, o oceano ele sempre foi considerado algo para você extrair, né, um local de extração, extrativismo mesmo. O ser humano evoluiu vendo o oceano como uma forma de obtenção de alimento, obtenção de lucro e tudo mais. E de uma determinada geração pra cá, essa coisa vem mudando, né? Até a década de 80, tartaruga marinha era recurso pesqueiro. Então as pessoas matavam tartaruga para fazer sopa de tartaruga. Hoje em dia... sustentabilidade é algo novo. Exatamente. E pra gente falar hoje em dia, para qualquer criança que a gente vai matar uma tartaruga, ela já vai achar estranho. Mas se a gente falava isso para uma criança da década de 60, era algo totalmente comum. Então, historicamente, existia, sim, essa visão de exploração do oceano, né, do mar, para o sustento, seja econômico ou seja para alimentar. E, num determinado momento para cá, esse jogo tem um pouco virado para uma visão um pouco mais de... Exatamente, de preocupação, porque a gente sim depende do oceano para uma questão econômica, mas também para o lazer, para o turismo, e principalmente para a manutenção da vida da Terra. Sem as espécies, sem o oceano, esquece. Ninguém mais, nós não estaremos mais aqui. Não, sim, e é até legal você falar sobre isso, porque a gente fala muito da Amazônia, assim, não que ela não seja, também não ajude ali a ser o pulmão do mundo, né? A gente escuta muito isso. E, de fato, quando a gente vai ler sobre, a gente vê que as algas marinhas têm essa importância, né? Acho que
desempenham até um papel mais importante do que a floresta amazônica. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Com certeza. Eu vou fazer uma comparação para facilitar um pouco para quem está nos assistindo. Se a gente pensar numa árvore, né? Imagina que uma árvore tem lá 1 tonelada, ela pesa 1 tonelada. A árvore ela é composta por o quê? Tem um tronco, tem as raízes e tem as folhas. Quem faz a fotossíntese na árvore são as folhas. Então, uma árvore que pesa 1 tonelada, eu tenho 950 quilos, talvez, de tronco e raiz e galhos e 50 quilos só de folhas. Então, para uma produção de fotossíntese de apenas 50 quilos, eu tenho 950 quilos de outras células que não fazem fotossíntese, mas que estão ali consumindo oxigênio. Agora, se eu pego essa mesma 1 tonelada e comparo com as microalgas que estão boiando nos oceanos, é 1 tonelada de produção de oxigênio, né? Fazendo fotossíntese. Então, a microalga é um ser unicelular, invisível ao olho nu, mas a gente enxerga quando a gente olha para o mar e está aquele mar verde, né? Aqui, inclusive, tem a Costa Verde aqui no Rio de Janeiro, a região de Paraty, Angra, né? Angra, exatamente. Tem uma tonalidade do mar um pouco mais esverdeado por conta das microalgas. A alga que é mais importante pra gente, a gente não consegue nem enxergar. Então, na verdade, depende do que é importante, né? Se a gente está falando de produção de oxigênio, aí sim são as microalgas que são invisíveis ao olho nu e a gente consegue ver quando elas estão explodindo aos milhões na coluna d'água. A gente vê aquele tom esverdeado no mar. Mas existem as macroalgas, que são algas mesmo, típicas de desenho animado, que a gente vê no Costão Rochoso, em cima das pedras. Que é aquela meio gosmentinha. Que é aquela meio gosmentinha. Aquilo ali também é fundamental, porque além, obviamente, de também produzir oxigênio, mas diversos animais se alimentam dela. A tartaruga marinha é uma espécie que se alimenta de macroalgas. Então ela está sempre ali no Costão Rochoso, raspando aquelas algas, se alimentando. Então aquilo ali faz parte da cadeia alimentar marinha. Bacana. Então, por que a gente estava aqui conversando, né? E aí já vem uma coisa à mente. Parece que é o seguinte, hoje a gente está muito preocupado com a floresta amazônica, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem riquezas muito importantes a nível, né, de biodiversidade marinha no Nordeste. Por que será que existe essa preocupação tão grande? Realmente se justifica? A Amazônia é muito mais importante que esses corais ou eles, de fato, têm uma participação importante nessa regulação do nosso planeta? Em questão de importância, ambos são, né? Preservar a Amazônia é fundamental, um dever de todos nós. A gente está falando de 7% da superfície do planeta é o litoral é o território, né, da floresta amazônica. E 20% da água doce do mundo está lá, né? Então, só daí a gente já percebe a importância de se preservar aquele local. E, além disso, 50% da biodiversidade do planeta também está dentro da floresta amazônica. Pô, isso é um dado muito legal, Rafa, porque muitas das pessoas acabam entendendo que a floresta que é importante, né? E além da floresta, então, tem muita água lá, né? Tem muita água, tem muito animal, tem muita ave, muito primata, enfim. Se a gente parar pra pensar que, cara, metade das espécies do planeta vive lá. Assim, isso é muito louco, território, né? Que a gente não conseguiu nem chegar ainda. Exatamente. O ser humano não conseguiu nem acessar, então ainda deve ser... E quantas espécies ainda não foram descobertas, né? Eu tava vendo que teve um cara que caiu de avião, né? E ele ficou 32 dias andando dentro da floresta amazônica para conseguir se salvar, até ele conseguir achar uma civilização, os catadores de castanhas. Então você imagina, né, a densidade daquilo, né? Lá. Caramba, impressionante. E aí terminando a resposta para sua pergunta, em relação ao Nordeste, em relação a esse paraíso tropical que nós temos aqui no Brasil, também é extremamente importante da gente preservar, porque quando a gente fala em zonas recifais, né, Recife de coral, se a gente pensar no planeta, né, nos oceanos, o Recife de coral ele está restrito a 0,1% de área de toda a área alagada do planeta, ou seja, de todo o universo do planeta Terra, todo o litoral do planeta Terra, 0,1% disso é o Recife de coral. Porém, nessa pequena área, que é 0,1%, 1/4 de toda a vida marinha mora ali. Mas calma aí, cara. Então tá fácil de resolver. Pelo menos assim, teoricamente, a área que a gente tem que cuidar
ela é relativamente pequena. Pequena comparado... Então, mas aí se a gente pensa no foco, realmente é fácil a gente proteger 0,1%. Só que esse 0,1% depende de todo o resto, porque tudo impacta, tudo interligado, né? Se eu disser para você, inclusive, que os corais, eles mandam no clima de determinada região, as pessoas acabam não acreditando, mas os corais, eles têm essa capacidade de quando o aquecimento global, né, é uma realidade, a temperatura do planeta está aumentando, os corais estão recebendo uma insolação muito maior, o que provoca a sua morte, e eles acabam liberando uma substância na atmosfera que agrega moléculas de água, ou seja, quando está muito sol em cima do coral, ele começa a liberar essa substância, que se chama DMSP, e que essa substância aglutina partículas de água, formando nuvens e protegendo ele da insolação. O que isso está acontecendo? O que isso está causando? Por conta do aquecimento global... Então o perigo vem de cima, não é nem da poluição do mar. O perigo também vem da poluição. Mas o que isso está causando? Onde é que eu quero chegar? O coral, ele tá cada vez mais recebendo mais sol por causa do aquecimento global, ele tá cada vez mais produzindo essa substância, consequentemente, cada vez mais puxando nuvens para cima dele e promovendo a seca em determinadas regiões. Então, várias áreas terras, né, em continentes, estão sofrendo com a seca por falta de água, por falta de chuva, porque os corais estão puxando todas as nuvens para se proteger. Caramba, Caraca, cara. muito Ele legal. não tem um guarda-sol e um guarda-chuva, né? E um óculos escuro. Então, ele usa isso como proteção, como protetor solar. Eu já tive em Maragogi, já fiz aquele passeio, né? E você vê, assim, que realmente parece que é um descaso, sabe? Porque você vê muita gente jogando lixo, né? Muita gente que, às vezes, não tem nenhuma educação ambiental, ou assim, até uma prévia, sabe? Durante o passeio, fala, pessoal, nós estamos indo para uma região, por uma das mais importantes do planeta e tal. E aí, pelo contrário, você às vezes vê justamente, né, o pessoal explorando, e acho que deve ser um dos pontos turísticos mais visitados, né? Hoje, existe algum projeto em curso no Brasil para a gente proteger essa parte que é tão importante para a gente? O turismo ecológico é uma situação muito delicada, né? É uma questão de política pública. É claro que a gente tem diversos paraísos tropicais, mas que quando você começa a explorar, né, a trazer mais gente para uma determinada região, trazer o turismo, promover o avanço da circulação econômica no local, se isso não tiver acompanhado de uma boa gestão de política pública, é o caso da Maya Bay, que ficou famoso depois que o Leonardo DiCaprio começou a visitar. Que é a Maya Bay, pessoal, é aquela praia na Tailândia, onde foi recordado, filmado o filme A Praia, né? Exatamente. E que que um paraíso. Hoje, assim, sofre muito por conta de poluição e tudo mais, porque o turismo traz mais consumo de água, mais produção de esgoto, mais produção de resíduo. E se aquele local que está sendo divulgado para receber o ecoturismo não estiver preparado para armazenar isso tudo, para tratar isso tudo... Vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve, exatamente. E assim, Rafa, como a gente está falando, são muitos problemas, né? Lixo, pesca fantasma, pesca de arrasto, petróleo... E assim, hoje para você existe um principal problema no Brasil? Ou assim, é tudo mesmo, vamos ter que atacar todos, ou você começaria por algum, sabe? Eu acho que a situação tá tão crítica que é difícil a gente elencar o que é pior, se é pesca predatória, se é a sobrepesca, se é a diminuição de habitat por conta do avanço da indústria imobiliária... A poluição, se é o petróleo, é difícil a gente dizer o que causa mais dano. O esgoto ainda é um problema? Ainda é um problema, é uma realidade em boa parte do nosso litoral. Eu acho que o que precisa ser feito é elencar tudo isso que a gente está falando e, de novo, é um problema de política pública. Né? Tratamento de esgoto, o controle do crescimento imobiliário, como é que está sendo a exploração de petróleo, como é que está sendo a exploração da pesca no local. A questão que você falou da rede fantasma é pouco
falado, né? A rede fantasma nada mais é do que quando uma rede fica abandonada. E às vezes tem redes de quilômetros. E aquilo ali é um material de nylon e fica ali por 100, 200, 300 anos pescando algo que nunca vai ser consumido, digamos assim. Então está sendo uma máquina de matar, digamos assim. Isso também é muito comum no nosso litoral. Não, sim, a gente, né, família de interior e meu primo gosta muito de pescar. E às vezes a gente acompanha ele. E teve uma vez que a gente viu uma rede assim no mar, falou, vamos ali olhar, vamos ver se tem alguma coisa. Parecia que estava meio abandonada. Quando a gente foi ali, abriu a rede, vários filhotinhos de arraia, assim, mais 7. E aí a gente começou a soltar, foi soltando. Teve uma até que a gente não conseguiu salvar, mas assim, é uma realidade. As pessoas, não sei se também não, essa aqui não serve, ou enfim, não vou conseguir vender. Deixa ali, nem se dá o trabalho, né, de liberar e de soltar. Exatamente. E assim, realmente é uma realidade e as pessoas não falam muito sobre, né? Exatamente. Eu acredito muito, Camila, na educação. Eu acho que a educação ela vai muito além do ambiente escolar. Um caso como esse, uma educação do pescador, né, que é quem pesca, mas eu diria que o problema não está nem no pescador artesanal, que é esse da beira, na beira da praia, que vem das colônias de pesca, porque eu trabalho com pescadores há muitos anos. Muitos para subsistência, né? Exatamente. E eu diria que eles são os mais preocupados, porque eles estão sentindo na pele toda essa problemática que a gente falou. Então, quando eu falo pesca predatória, eu não estou nem falando muito de colônia de pesca, das comunidades caiçaras, não. Estou falando de pesca industrial. Os grandes barcos, os grandes barcos, né? Que são de grandes indústrias. Que puxam aquela... Vem na minha cabeça aquela visão daquela, né, enorme rede, vindo um monte de peixinho pequeno. Às vezes se arrasta 160 quilômetros, sabe? E arrastando absolutamente tudo. E tem o que a gente chama de bycatch, que é a fauna de fauna acompanhante, né? Então, um barco desse de arrasto, por exemplo, pega facilmente 500, 600, 700 toneladas de pescado. Muita coisa. Só que E o arrasto é o que? Ele joga uma rede e ele vai literalmente passando... vem arrastando. Imagina desde um trator. o fundo do mar, joga lá no fundo. Imagina 2 tratores com uma rede e vindo puxando tudo que tiver. Vem pedra no meio do caminho, vem árvore, vem bicho, vem... E a rede de arrasto é exatamente isso. É uma rede enorme, às vezes com 10 metros de altura por quase 100 metros de largura. E o saco dele, né, a parte traseira da rede, às vezes se estende por 40 metros, 50 metros. E isso é arrastado por 100, 200 quilômetros. E vem absolutamente tudo, de estrela do mar, cavalo marinho, golfinho, tartaruga. E aí o que eu tava falando do bycatch, que é a fauna acompanhante, a cada 10 quilos do que é pescado na rede de arrasto, 8 ou 9 são fauna acompanhante que já chegam mortos no barco e são descartados. Então, quando a gente pensa na pesca de camarão, por exemplo, para cada 10 quilos de camarão, 8 ou 9 quilos de outros animais, coral, estrela do mar, cavalo marinho, estão sendo dizimados para conseguir 1 quilo de camarão. Caramba, um número chocante. E no Brasil, assim, a gente sabe que o litoral é muito grande, né? Então, igual a todos os nossos desafios, a fiscalização é uma coisa com um desafio muito grande. Se for pensar só em fiscalizar o Rio, né, a gente já vê, cara, já é um desafio. Exatamente. Hoje, você vê assim, sendo aplicada alguma política que vem funcionando em termos de fiscalização? E aí, aproveitando essa pergunta, tem algum projeto ou iniciativa, né? A gente vê muitas ONGs, né? Por exemplo, tem o Projeto Tamar, que a gente conhece, a gente vem acompanhando o trabalho lá em São João da Barra. Tem algum projeto que você vê que realmente está fazendo a diferença nesse sentido de restauração da costa? Eu acho que para fazer a diferença a gente precisa de algumas coisas. A primeira de tudo, o primeiro item seria identificar de fato quais são as espécies que precisam de atenção. Isso está sendo feito pelo ICMBio, o pessoal do CEPSUL, que rediscute a lista vermelha de espécies ameaçadas. Inclusive, o Aquarrio foi sede dessa discussão, dessa plenária, e lá discutiu-se quais são as espécies que já entraram nessa categoria de espécies ameaçadas de extinção. Então é importante esse trabalho, para a gente saber exatamente quem precisa ser preservado. Feito isso, entra um outro trabalho, que primeiro é educar
As pessoas precisam saber quais são as espécies, né? Não é só o meio acadêmico ou o meio científico que tem que saber quem está ameaçado. Sim. Toda a população precisa saber que cação é tubarão, está ameaçado de extinção, não vou comprar. Garoupa, mero, está ameaçado de extinção, não vou comprar. Então precisa todo esse trabalho de divulgação e educação e é evidente, é claro que precisa do trabalho de fiscalização e punição. Né? E infelizmente esse é o lado mais complicado. Essa é uma triste realidade, mas essa parte de fiscalização eu acho que é o que mais deixa a desejar. Que a gente não vê muita fiscalização nesse sentido, né? No mar, pelo menos, enfim, não sei. E você sabe algum projeto assim que hoje, você já ouviu falar do projeto Tamar? Tem algum projeto esse ou algum outro que assim você vê que realmente faz uma diferença e que consegue, sabe, agir nesse sentido? Tem diversos projetos, diversos. Eu acho que o Brasil ele tem uma quantidade enorme de pessoas preocupadas, né? Nós estamos aqui hoje discutindo isso. Eu sou biólogo, vocês não, mas vocês têm essa preocupação, vocês têm um podcast disso. Então, o Brasil tem muita gente preocupada querendo fazer a diferença, que vai muito além do meio acadêmico. Eu acho que o meio acadêmico sozinho não consegue fazer nada. A gente precisa de mais pessoas falando, a gente precisa de mais momentos como esse aqui falando com toda a população, com toda a sociedade. Existem vários projetos que fazem trabalhos incríveis. O pessoal do Meros do Brasil, que trabalha com a conservação do mero, que é uma das espécies mais ameaçadas do nosso litoral. Tem o próprio pessoal do Projeto Tamar, tem o pessoal do Projeto Coral Vivo, tem o pessoal do Projeto Aruanã, aqui do Rio de Janeiro, que trabalha também com a preservação das tartarugas daqui da costa do Rio. Enfim, então tem muito projeto ambiental, mas a gente cai de novo num problema de recurso, né? De necessidade de patrocínio e tudo mais. É caro fazer saídas de barco, fazer pesquisa em campo, fazer mergulhos para coleta de dados. Eu estava até vendo que eu faço o conteúdo da Ecological, né? E estava vendo que na Califórnia, acho que perto lá da Califórnia, na Flórida, existe uma floresta submersa de corais que eles prendem, né, lá no fundo do oceano, e eles criam o coral, aí quando ele tá já né, para poder restaurar corais que já foram dizimados, né? Exatamente. Enfim, achei incrível, mas realmente deve ser muito caro você... É muito caro. A gente está fazendo isso no Aquarrio. Inclusive, o Aquarrio ganhou o prêmio mundial, né, de melhor pesquisa do mundo para a restauração dos corais. E essa pesquisa está sendo replicada no Havaí, na Austrália e também nos Estados Unidos. Isso que você viu se chama Farm Coral, né? Que é uma fazenda de coral. É como se fosse a produção de mudinhas de corais que crescem numa superfície e aí depois que atingem um determinado tamanho e elas já estão mais saudáveis, se a gente correlacionar com a planta, a mudinha que acabou de nascer, da sementinha, ela está muito frágilzinha, ela depende de uma atenção. Mas depois que ela atinge um determinado tamanho, você pode plantar no seu canteiro que ela vai crescer sozinha. Sim. E o coral também é assim. Então, as mudinhas muito pequenininhas precisam de uma atenção, então eles cultivam em algumas estruturas. Todo dia vai alguém lá cuidar. Um mergulhador, né? Escovar, para evitar que alguma alga cresça por cima do coral e sufoque o coral. Depois que ele está um pouquinho maior, aí eles pegam essa mudinha que já não é mais tão pequenininha assim e eles conseguem devolver. Conseguem replantar, digamos assim, na natureza. E a gente vê também que, assim, pelo visto é caro, né? A gente fazer uma fazenda de coral, porque senão a gente poderia falar, então vamos fazer cada um sua fazenda de coral e tá resolvido. A gente vai atrair uma biodiversidade muito rica. Mas eu já ouvi também falar que, assim, afundam navios e que o navio, com o tempo, ele acaba se tornando e agregando os corais. Existe alguma... vamos dizer assim, uma gambiarra biológica para que a gente assim, consiga, às vezes, restaurar isso de uma forma mais prática e acessível? Com certeza. É incrível esse seu exemplo, são chamados recifes artificiais. Por que embora tenha somente 0,1%, né, de área comparado com os oceanos, por que o recife de coral é tão biodiverso? Né? 1/4 de toda a vida marinha vive ali. Vamos pensar que o fundo do mar, o oceano, ele tem o quê? Areia. Então, ele é um ambiente bidimensional, né? Tem só areia. Agora, se a gente pensa num recife de coral, quem nunca viu o recife de coral, imagina um cenário aí do Bob Esponja, da Ariel, do Nemo. O recife de coral é uma estrutura tridimensional.
Então ele consegue criar como se fossem cidades, prédios, né? Então a possibilidade de viver, de vida, de encostar em alguma área, não é mais somente a areia, o fundo do mar, e sim estruturas rochosas, placas. Aquilo ali consegue abrigar muito mais organismo do que simplesmente areia. Então, o recife de coral é muito importante. Em locais que não tem recife de coral ou que existe essa preocupação de aumentar as superfícies para o crescimento desses animais que precisam, que não ficam nadando, né? Que precisam crescer em algum local, criam-se os recifes artificiais, que podem ser blocos de concreto. Às vezes, alguns governos provocam alguns naufrágios. E aí sim, um navio naufragado, depois de anos ali no fundo do mar, a partir de meses já começam a crescer algumas coisas, mas depois de anos ele já está realmente bem povoado, digamos assim. E aí aquilo ali forma uma estrutura que vai inicialmente promover o crescimento de algas, o crescimento de corais, de esponjas. E o que isso vai fazer? Começar a atrair peixes, vai começar a atrair outros animais, e ele vai criar um mini recife artificial. Isso é utilizado em 2 cenários. Primeiro de tudo, aumento da biodiversidade, porque você cria um ponto atrator de espécies, ou seja, você cria um local quase que um oásis no meio do deserto, né? Você cria ali uma área com palmeiras, com uma piscininha e tal, você tá no meio do deserto, só tem areia. Chega ali uma aguinha de coco, uma redinha, opa, vou ficar por aqui. É assim que os peixes pensam e ficam. Então, o que isso acaba promovendo? O turismo de muita gente que vai querer mergulhar ali para ver. Aumenta a pesca, porque você está atraindo os peixes para cá, então faz com que tenha mais peixe nessa região, promovendo o aumento da pesca. E outra coisa que também utilizam, né, o recife artificial, é para diminuir o batimento das ondas. Então, em locais que tem o quebra-mar muito incisivo, colocam-se essas estruturas, seja de bloco de concreto ou navio naufragado, justamente para amortecer o impacto da onda no litoral. Legal. Então é utilizado, é bem bacana. Então a gente pode pegar um monte de barco, então sair afundando no litoral e criar um monte de recifes artificiais. Tudo isso aí seria uma solução? Mais ou menos. Porque tem um monte de barco que ele fica, enfim, ou navios e tal, que eles ficam, o resquício deles, muitas vezes, a gente passa aqui na Baía de Guanabara mesmo. Tem muita plataforma ali, né, que está abandonada, navios que, enfim, não conseguiram obter liberação. A gente pode observar isso. Por que a gente não faz uma loucura dessa? Então, na visão romântica da coisa, seria incrível, né? Vamos sair explodindo um monte de barco por aí, mas não funciona muito assim. É preciso muitos anos de pesquisa no local para saber quais são os impactos de naufragar um navio ali. Porque, é claro, é muito bonito, você vai promover um monte de espécie vindo para essa região, mas a gente tem que pensar também que no local onde o navio vai afundar tem alguns animais que vivem. Exatamente. Então, qual o impacto desse navio naquela região? Porque ao colocar o navio, como eu falei, ele bloqueia as ondas. Será que esse bloqueio de onda, a onda chegando um pouquinho mais fraca dele para frente, será que não vai impactar, por exemplo, o tatuí, que vive lá naquela zona entre marés, que é onde a onda vai e a onda vem? Então, precisa de um estudo muito grande para saber exatamente quais são os impactos nas espécies, na região. Bacana, foi só para a gente entender melhor mesmo. Mas, é interessante esse ponto de vista. Então, tem que ser feito com cuidado. Tem que ser feito com cuidado, com muita responsabilidade e com profissionais que entendam do assunto. Legal. E até falando das espécies, né, que a gente precisa estudar e tal, a gente sabe que, por um lado, tem espécies que são muito ricas aqui no Brasil, mas que, de fato, tem algumas que elas vêm como praga, né, que eu já até escutei falar nisso. Quais são as espécies hoje que estão aqui, que não são daqui, que acabam prejudicando o ecossistema aqui perto do litoral? Enfim, tem alguma para você citar aqui para gente? Tem um monte. Vamos lá. A gente está falando de bioinvasão, né? Quando uma espécie não pertence a uma determinada região, mas chega lá por algum motivo e acaba causando um dano para aquela região e para as espécies que vivem ali. Isso começou a ser um pouco mais falado, né? Na década de 90, aqui no Brasil, começou a ser uma realidade no ambiente marinho com a chegada do coral-sol, que chegou
através de plataformas de petróleo no final dos anos 80, início dos anos 90, inicialmente aqui na Baía de Ilha Grande, aqui no Rio de Janeiro. E é um coral extremamente tóxico, os peixes não comem esse coral e ele é extremamente agressivo. Então ele mata os outros corais que estão em volta dele. Então quando ele chegou aqui na Baía da Ilha Grande, água perfeita para os corais, né? Lá tem uma biodiversidade recifal. Tem coral ruim e coral bom. Tem coral ruim e coral bom, Vamos exatamente. aprendendo, pessoal. Hoje é para aprender mesmo. Ele chegou aqui, encontrou uma condição ambiental favorável para o seu crescimento, para a sua reprodução, se multiplicou aos milhões, ocupando os costões, ocupando todas as pedras. E hoje é um impacto ambiental enorme, que ele mata os nossos corais nativos. Matando os nossos corais nativos, diminui a biodiversidade local, afeta a pesca, afeta a biodiversidade, ele concorre com o alimento, ou seja, se eu tenho o coral nativo e um monte de coral-sol, o coral-sol está comendo o alimento do que esse coral nativo poderia estar comendo. Além disso, ele está matando também, né? Ele tem os tentáculos dele que queimam, assim como a água-viva queima, então ele queima o coral nativo. Então, essa é só uma espécie exótica e bioinvasora. Ela é exótica porque ela vem de fora e ela é bioinvasora porque ela causa mal às espécies nativas. Agora, tem se falado muito de uma outra espécie, agora não é mais um coral, e sim um peixe, que é o peixe-leão, que já está aqui no nosso litoral. É uma espécie do Indo-Pacífico, é um peixe lindíssimo, que lá na região onde ele mora, onde ele vive, ele tem os seus predadores naturais, garoupas, tubarões. Ele pertence à família dos peixes escorpiões, eles têm venenos, então são toxinas, que podem inclusive matar outros animais, mas lá onde ele vive, ele tem predadores naturais. Por ser um peixe muito bonito, a indústria, né, o comércio para aquário, para aquariofilia, pessoas que têm aquário em casa, né, mercado pet, promove esse comércio e essa exportação. Então, no início dos anos 90, uma importadora na Flórida tinha lá uma quantidade de peixe-leão, e não só peixe-leão, mas o peixe-palhaço, que é o Nemo, o Hepatos, que é a Dory e tudo mais. Num determinado momento, passou um furacão por aquela região, destruindo essa importadora, essa empresa, o que provocou a ida desses animais para o ambiente marinho da região dos Estados Unidos. Caramba. E lá ele não tinha predador, encontrou um ambiente favorável, é um peixe extremamente agressivo e predador, ele come tudo que cabe dentro da boca dele, se multiplicou, e de lá para cá a população começou a descer. Hoje a costa do Caribe é totalmente dominada pelo peixe-leão, então isso afeta a biodiversidade local, ele se alimenta dos peixes daquela região. E esse animal ele já chegou aqui no litoral brasileiro, então ele já foi encontrado em Fernando de Noronha, Recife, ele já realmente o nordeste do Brasil, norte e nordeste do Brasil, ele já está presente e se reproduzindo. E ele vai dominar o mundo? É a pergunta que não quer calar. E tem como, assim, alguma forma da gente dar um passo atrás e nos livrar dessa mistura que, vamos dizer assim, tóxica para o meio ambiente? Eu acho que o primeiro ponto é a gente repensar como que é feita essa transação de espécies, né, de um país para o outro e tudo mais. Existe um controle? Às vezes uma pessoa pode comprar um animal numa determinada loja, numa pet shop, não gostar desse animal e solta. Às vezes ela não tem a consciência que esse animal que ela está soltando não pertence àquela região e que ele pode causar danos irreparáveis para aquele local. Então, infelizmente, hoje a gente não tem o que fazer com o peixe-leão. O que é feito para mitigar a pesca? Porém, ele se multiplica numa velocidade estratosférica. Uma fêmea adulta dá mais de 250 mil ovos por ano. Uau. Caraca, então, uma fêmea, uma. Então, assim, o que não tem muito o que fazer é tentar controlar o avanço dessa população. Legal. E eu fico pensando, eu, por exemplo, se eu estivesse mergulhando, né? Tô aqui no litoral, eu vejo o peixe-leão, eu ia achar lindo, mas não ia saber que é o que você está falando, né? A falta de informação. E se eu visse também o coral-sol, ele também é lindo, né? Então, assim, eu também ia achar incrível. Você acredita que o aquarrio, ele vem com essa... ele desempenha, né, esse papel importante de informar as pessoas sobre isso e sobre esse problema que a gente sabe que existe? Assim, a gente não sabia, né? Mas você contou aqui que existe. Com certeza. O aquarrio ele foi idealizado no tripé Educação, Pesquisa e Conservação.
A gente tem um time de educadores ambientais que estão todos os dias no circuito de visitação, conversando com todos os nossos visitantes. Então a gente está falando de 1 milhão de pessoas por ano passando pelo Aquarrio e recebendo informações de recife de coral, de bioinvasão, de importância da preservação dos tubarões. Então, por isso que eu falei e repito novamente, que uma das coisas que realmente pode mudar a humanidade é a educação. Seja ela a educação formal no ambiente escolar ou uma educação informal através de educação ambiental, pode ser numa praça, pode ser numa praia, pode ser onde for. Mas é importante a gente valorizar as pessoas que estão se doando para transmitir um conhecimento em prol, né, de algo que ela acredita, de algo que precisa ser mudado. Eu acho que esse é o principal ponto, de algo que ela estudou. Exatamente. E, bacana. Vamos falar de Aquarrio, então? Vamos nessa. A gente aproveita, acho que a primeira pergunta, assim, hoje como é que é o papel do Aquarrio? Como é que, para quem não conhece, né, como é que é o funcionamento dele, assim, na sua visão, né, de biólogo marinho? O Aquarrio, assim, resumidamente falando, é um empreendimento de 26 mil metros quadrados, privado, 100% privado. Ele foi idealizado por um biólogo marinho chamado Marcelo Spillmann, autor de vários livros para a conservação de tubarões. E se a gente traçar um paralelo, né, fechando um parêntese rapidinho do Aquarrio, traçar um paralelo com outros projetos ambientais, como eu falei, que na década de 80 as tartarugas eram um recurso pesqueiro. Precisou um grupo de malucos, que hoje eu conheço bem, malucos no bom sentido, né? Gui Marcovaldi, Henrico Marcovaldi, pessoas fundadores corajosos do projeto Tamar, se aventuraram e resolveram mostrar para o Brasil a importância da preservação das tartarugas através da aproximação. Então, quem já visitou um projeto Tamar, sabe que no projeto Tamar tem lá as tartarugas. As crianças podem ver de perto, podem acompanhar a soltura da tartaruga. Isso aproxima. Então, eles criaram aquela coisa de que tartaruga era um recurso pesqueiro. E o Aquarrio, ele surge com a ideia do Marcelo Spillmann de preservar os tubarões. Mas como é que a gente preserva os tubarões? Como que a gente consegue aproximar a pessoa de um tubarão? Eu não tenho como colocar todo mundo dentro de um barco e ir atrás de um tubarão, até porque hoje em dia está cada vez mais raro, né? Porque eles estão super ameaçados. Então surgiu a ideia de construir um aquário de visitação pública para aproximar as pessoas dos tubarões e desmitificar essa coisa que a televisão sempre nos mostrou, de que tubarões são feras assassinas. Todo mundo tem medo de tubarão, mas eu não conheço ninguém que já foi atacado por tubarão. É claro que temos registros, temos ataques de tubarões. Na verdade, a gente associa sempre algum ou desequilíbrio ambiental ou confusão. O tubarão ele não se alimenta do ser humano. Então, o Aquarrio ele surgiu com essa ideia de mostrar para a sociedade a importância da preservação dos tubarões e do ecossistema marinho como um todo. Que é a questão que você tanto tocou na tecla aí, que foi educação, né? Exatamente. Fazendo isso através da educação ambiental, das pesquisas científicas em parcerias com universidades, em prol da conservação da biodiversidade. Então, hoje a gente reproduz diversas espécies ameaçadas de extinção. O Aquarrio é o único aquário do mundo que reproduz a raia borboleta, que é uma raia mundialmente ameaçada de extinção. A gente ganhou o prêmio de melhor pesquisa do mundo, um prêmio australiano, para a restauração dos corais, junto com a UFRJ. Enfim, então a gente tem mais de 50 pesquisas científicas em andamento e outras já concluídas, que viraram publicações, que são temas que estão sendo discutidos, tudo isso no interior de um aquário de visitação pública. Então, quando a gente para pensar que 1 milhão de pessoas passa por aquele espaço todos os anos, são 1 milhão de pessoas sendo impactadas. É o momento que a criança pode ter o clique para a ciência. Quando ela olha um mergulhador, quando ela olha um biólogo, fala, caramba, é isso que eu quero ser quando eu crescer. Ou simplesmente, se ela não tiver o clique para a ciência, mas pelo menos ela vai sair de lá impactada com Baby Shark. Sabendo que ela não pode jogar o lixo no mar, vai jogar porque um canudo tem que, chão. por causa da tartaruga, porque tem que preservar o oceano. Então, é muito comum a gente receber, por exemplo, grupos de pescadores que nunca viram peixe nadando. Eles só estão acostumados a ver o peixe na rede morto, ou fora d'água quando ele pesca. Então, ele olha e fala, caramba, o xarel nada assim. A tainha, por que a tainha fica fazendo isso? Então, assim, é uma instituição extremamente importante para desmistificar não só a questão dos tubarões, mas que peixe é um recurso pesqueiro, as pessoas se alimentam de peixe, mas a gente sabe quais são as espécies que estão fora de perigo e quais são as espécies criticamente ameaçadas de extinção.
Legal, muito legal. O Rafa, acho que assim, a gente não pode deixar de falar, né, que aquários, zoológicos, eles são alvos de ataque de muitos ativistas ambientais, sabe? E eu queria entender, assim, realmente, antigamente, se você era levado no circo, né, que a gente já falou um pouquinho antes, tinha lá animais e tal, e hoje, assim, a gente entende que as pessoas já se preocupam muito mais com o bem-estar animal e a preservação e a conservação, enfim, assim. Como é que você lida com esses ataques de ativistas ambientais? Qual a sua visão sobre isso? O que você teria para falar para eles aqui? Olha, eu acho que é importante que isso seja discutido, é importante esse debate, é importante que pessoas estejam preocupadas com isso, tá? Eu acho, é claro que tem boas instituições que visam, que tem um propósito, e esse propósito tem que ser verdadeiro, de educação ambiental, de pesquisa científica, de conservação, e, obviamente, ainda, infelizmente, temos instituições que realmente estão ali visando lucro. Né? Não estou falando delas, vamos falar somente das instituições que têm um propósito e verdadeiro. Se a gente parar para pensar, falando agora de empreendimentos como o SeaWorld, por exemplo, que tem baleia. O Rio de Janeiro era uma grande indústria baleeira. As praias de Armação, né? A Armação de Búzios, Arraial do Cabo, tudo isso, esses locais eram locais de fábricas de baleia. Existia Sério, uma cara? indústria baleeira, sim, a Praia do Forte, o Cabo Frio, enfim, toda essa região era uma indústria baleeira. Década de 60, década de 50, as pessoas pescavam baleia. Para utilizar o óleo, para utilizar a gordura, para utilizar a carne. Então era normal ver baleia aqui pelo litoral. Era um recurso pesqueiro. Sim, era normal. E hoje em dia não se vê mais, né? É mais raro, né? Infelizmente a gente não... De volta e meio o pessoal vê uma baleia de baleia Batman, aqui. né? Exatamente. Porque elas foram muito, muito capturadas. Até que uma determinada instituição resolveu humanizar as baleias, né? Obviamente, não estou falando que isso é uma coisa boa, mas fazendo essa humanização através de espetáculos. Tá? Eu não concordo com a utilização de animais para fazer espetáculo. Mas se a gente parar para pensar que essa aproximação das pessoas para a baleia fez com que a nossa geração, que cresceu vendo Free Willy, se eu falar para vocês, vamos ali matar uma baleia, isso é insano. Ninguém acha isso normal. Mas se eu conversar com meu avô, provavelmente, que viveu na década de 50, na década de 60, muito provavelmente ele deve ter comido baleia. Porque era natural, né? Naquela época. Então, hoje, a população já está tão consciente que não é para caçar baleia que está se voltando contra as instituições que têm baleia. Sim. E eu acho que a partir do momento que isso acontece, é porque o papel foi bem feito, ao ponto de que toda uma geração agora enxerga aquilo ali como, não, cara, tu não pode mais ter isso aí, a gente tem que preservar. Sim. A missão foi cumprida. Eu acho que pra mim vai ser a minha meta de vida, quando eu chegar num determinado ponto, de toda a população falar, cara, por que vocês têm tubarão? Vocês são loucos. Tubarão tem que ser preservado. É porque a nossa missão foi cumprida. Então, assim, é claro que hoje ainda existe esse debate de ter baleia, de ter golfinho, mas se a gente parar para pensar no histórico, se não tivesse acontecido essa aproximação, as baleias estariam continuando sendo capturadas como eram antigamente. Então, precisou sim ter esse momento, né, de desmitificação, de aproximação da população junto com as baleias. Eu estou usando a baleia como um exemplo. Sim. Para que houvesse agora essa consciência da sua preservação. Pô, legal. Isso aí já me traz uma dúvida danada. Então parece o seguinte, o papel da educação ele acaba sendo exercido por esses ambientes que acabam reunindo, né, essa população de animais e demonstrando que eles existem, que que eles são lindos, que a gente precisa preservá-los. E aí, ao mesmo tempo, eu imagino que deva ter toda uma preocupação com o bem-estar desses animais.
nos locais. Como que é feito esse acompanhamento? É uma dúvida que eu tenho muito grande, assim. Como é que é? Né? A gente não consegue conversar com os animais. Então, como que a gente vê se realmente está tudo certo? Cada um tem um procedimento e tal. Como é que é esse? Essa questão do bem-estar animal está cada vez mais em alta, até no mercado pet, né? As pessoas estão cada vez mais preocupadas em ter um cachorro bem e não mais um cachorro de quintal para cuidar da casa, né? Para tomar conta da casa. Sim. É um membro da família. É um membro da família, exatamente. Eu chamo meu cachorro de filho. Isso é muito legal. Mas hoje existem, né, algumas associações. Aqui no Brasil existe a Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil, a ASAB. Na América Latina existe a ALPSA. No mundo existe a UASA. E essas associações, elas têm as suas políticas muito bem definidas e muito críticas no ponto de vista de cuidadores, de bem-estar animal, né? Para que as instituições associadas sigam todo um protocolo que é rigorosíssimo para garantir o bem-estar animal. Quando a gente pensa num mamífero, por exemplo, um cachorro, né? Já que a gente estava falando dele, facilmente a gente percebe se o cachorro não está bem ou não, né? O cachorro, ele tem... Primeiro, ele tem pálpebra, ele consegue piscar e ele consegue fazer cara de pobre coitado. Alguns, inclusive, fazem isso para conseguir petisco. Eles têm muita musculatura facial, então a gente consegue, olhando um cachorro, saber se ele está estressado ou não. Agora, e um peixe? O peixe não pisca. O peixe não tem musculatura facial ao ponto de alterar a sua face de acordo com o seu humor. Como é que é feito o padrão de bem-estar animal? Como é que é o acompanhamento desses animais? É através da observação da natação, se ele está comendo ou não, dos parâmetros da água e tudo mais. Então, hoje, quando a gente pensa numa instituição de aquário, existe biólogo, existe veterinário, existe zootecnista ou zootécnico, enfim, diversas disciplinas que estão ali, cada uma dentro da sua área, zelando pelo bem-estar do animal. Então, desde o químico, que vai garantir que os parâmetros físico-químicos da água estão ok para aquele animal, para o biólogo, que vai fazer o acompanhamento visual, comportamental, para o zootecnista, que vai fazer toda a dieta daquele animal baseado no que ele come na natureza, a veterinária, que vai fazer os exames e os tratamentos necessários. Então, existe uma série de profissionais que estão ali trabalhando 24 horas por dia para garantir o bem-estar daquele animal. E quando a gente fala de uma instituição que tem um propósito verdadeiro, o animal, ele está ali com um propósito para conservação, para educação ambiental. Então, não existe uma rotação, uma rotatividade de animais. Tem que ser o mesmo animal. Quem visita o Aquarrio hoje e vê o George, que é o nosso badejo quadrado, se ele for daqui a um ano, o George vai estar lá. O George está com a gente desde 2016. Então, assim, tudo isso por conta do bem-estar animal. Inclusive, o Aquarrio foi a primeira instituição do Brasil, dentre todos os zoológicos e todos os aquários, a receber a certificação da Wild Welfare, que é uma entidade britânica, que certifica bons zoológicos e bons aquários no mundo todo. Então, pelo visto, assim, cumpre a missão de educar, ao mesmo tempo existe uma série de processos. Sim. E pelo visto, né, uma equipe muito grande, né, que está zelando por esses animais e tal. E aí existe também assim algum tipo de conservação ou preservação de algum animal que está em extinção. Acho que você chegou a falar isso, assim, e essa devolução desse animal e procriação e depois para a natureza, existe algum movimento nesse sentido? Com certeza. Quando a gente fala de repovoamento ou refaunação, que é devolver o animal que nasceu sob cuidados humanos, devolver para a natureza, é algo muito complexo, né? A grosso modo é muito bonito a gente imaginar que a gente está soltando o filhotinho de cavalo marinho, mas existe uma série de questões por trás disso. Será que esse cavalo marinho que nasceu no Aquarrio, isso é uma realidade? A gente reproduz cavalo marinho dentro de um grande projeto para, quem sabe, no futuro, devolver para a Baía de Guanabara os cavalos marinhos que já estão extintos em determinadas regiões. Mas isso é muito complexo. Por quê? Será que essa população que a gente está reproduzindo no Aquarrio é geneticamente compatível com a população que ainda existe na natureza? Ou será que a gente acabou de passar, ou ainda estamos, né, numa pandemia? Será que esses animais que estão nascendo no aquário têm algum vírus ou algum patógeno que, se eu botar na natureza, ele não pode exterminar todo mundo? O pouco, né? Se a gente parar para pensar no Covid, se não existisse esse fluxo aéreo, né, de avião indo para lá e para cá, o Covid teria ficado lá
aonde ele começou e, obviamente, afetaria aquela região. Sim. Mas nós, brasileiros, totalmente distantes, a gente não teria acesso ao Covid, porque ele gerou lá. Então, se eu correlacionar isso, né, com o nosso cavalo marinho, que a gente está reproduzindo no aquário, a gente tem que garantir que eles não têm nenhuma doença e que a genética seja compatível. Porque se ele for frágil, né, esses bebezinhos que estão nascendo lá, são sensíveis a variação de temperatura. Aí eu boto eles lá na população que está vivendo lá no final, na APA de Guapimirim, no final da Baía de Guanabara. Aí ele se reproduz com um cavalo marinho que já vive lá. O filhote pode nascer sensível à variação de temperatura. Então, qualquer desequilíbrio ambiental, ele pode estar transmitindo o gene de fragilidade para aquela população. Então, eu posso, inclusive, causar um extermínio ainda maior. Então, é necessário um estudo muito grande no local de reprodução, no local que vai receber esses animais, e para saber se... Será que se eu simplesmente soltar o cavalo marinho lá, eles vão viver? Ou será que eu não tenho que fazer uma ação, primeiro, de política pública, de isolamento da área, de educação ambiental em toda a comunidade da região? Então, é um projeto muito grande. É claro que a gente quer chegar lá, mas envolve muitos fatores. Entendi. Então, no final, é um desafio, né? A gente não pode criar um animal num ambiente fechado e eventualmente soltar ele para a natureza, que ele pode entrar em risco, né? Exatamente. Eu já ouvi falar que, assim, as aves, elas, depois que elas são criadas em gaiola, etc., elas saem para a natureza e não sabem se alimentar, né? Que elas estão acostumadas a ter o alimento toda hora na boquinha ali e tal. Sabe caçar. Então, realmente, parece que é um desafio, então, chegar nesse patamar, né? E aí você enxerga algum caminho para isso ocorrer? Tem alguma coisa enfim, alguma análise que pode ser feita para esse movimento ocorrer? Ou algo muito distante ainda? Não, é distante, mas a gente tem alguns percursos pela frente. Por exemplo, a gente está reproduzindo lá no aquário, né? O Aquário é o único aquário que reproduz a raia borboleta, que é a Gymnura otavela, é uma raia que já está extinta na Europa, ela está mundialmente, criticamente ameaçada de extinção. E por incrível que pareça, um dos poucos berçários no mundo que essa espécie ainda nasce é aqui a Baía de Guanabara. E dentro do Aquário. Então essa é brasileira. Essa é brasileira. É a nossa estrela brasileira. É a nossa estrela. Hoje, pra gente, não se a gente parar pra pensar na conservação da espécie, não é estratégico a gente soltar os 7 filhotinhos que nasceram no Aquário. Não é, porque 7 não vai fazer diferença nenhuma para a natureza. Qual é a nossa estratégia? Pegar esses 7, eu posso, por exemplo, pegar um casal e mandar para o Oceanário de Lisboa, que é lá em Portugal, porque lá já está extinta, para que lá ele possa trabalhar com a educação ambiental, aumentar o número de indivíduos nascidos, né? Eles podem reproduzir essa espécie lá. Então, hoje, como a gente ainda tem uma população muito pequena, a melhor estratégia seria compartilhar com outras instituições para que elas possam seguir todos os nossos protocolos, aumentando o número de indivíduos sob cuidados humanos, e aí sim, dentro de uma rede de aquários em prol da conservação dessa espécie, a gente fazer um projeto a longo prazo, para daqui a 10, 15 anos, dentro de um grande estudo genético e tudo mais, devolver esse animal para a natureza. Muito legal. E assim, a gente ouve muito falar, né, também que tem animais que eles são que eles nascem em cativeiro, né? E tem os animais que vêm do infeliz tráfico, né? De animais que... Muito a gente escuta falar sobre aves, né? Sim. Principalmente por conta da floresta amazônica e primatas, mas pouco a gente ouve falar sobre peixe, né? E que é uma realidade também. Você pode contar um pouquinho pra gente qual a realidade do tráfico de animais, da vida marinha, né? É triste, assim. Dados reais do IBAMA, cerca de 38 milhões de animais são traficados por ano no Brasil, oriundo das florestas. Milhões. 38 milhões, oriundo das florestas. Milhões. Lagartos, sapos, cobras e principalmente aves. E se a gente parar para pensar na realidade dos peixes, esse dado sai de 38 milhões e só de peixe vai para 60 milhões. Caraca. Isso por conta do mercado ornamental, né, dos pets, né, os peixes vendidos em pet shop. Então, só na Amazônia, esse dado é só da Amazônia.
Cara. 60 milhões de peixes ornamentais são retirados anualmente da Amazônia para o mercado pet. São esses peixinhos que a gente vê em lojas de aquário e tudo mais. Então, assim, é algo real, é algo muito difícil de ser rastreado, né? Porque a ave, por exemplo, você consegue num criadouro botar anilha. E num peixe neon que tem 2 centímetros, como é que você faz? Então é difícil, inclusive, para os órgãos ambientais conseguirem essa rastreabilidade. E o pessoal, infelizmente, é muito criativo, né? O brasileiro é muito criativo para coisa ruim. Para coisa boa, mas também para coisa ruim. Tem uma galera que é fogo. O Aquarrio, a gente participou de uma apreensão junto com a Polícia Federal. Foi a maior apreensão de animais marinhos da história. Foram 1.000 animais, dentre cavalos marinhos, estrelas do mar, corais, apreendidos num cativeiro em Cabo Frio, no meio da pandemia, em 2020. Foi a maior apreensão já feita, de 1.000 animais. Pô, isso é muito chocante, né, cara? Que eu tô tentando lembrar aqui quantas vezes eu já vi um cavalo marinho. Foram muito poucas. Se de uma vez só foram apreendidos 1.000, são 60 milhões anualmente indo embora na Amazônia, assim, dá um medo danado da gente, assim, em algum momento não ter mais peixe, né? Sim, isso é uma realidade já, para algumas espécies que já estão criticamente ameaçadas de extinção por conta do mercado pet. Porque você vai assim, você vai você encontra hoje restaurante japonês, é peixe direto, é muito restaurante de peixe, enfim, acho que naturalmente aqui também a gente já consome muito peixe por ter um litoral muito grande. E aí, essas colônias, elas não vão chegar a se extinguir? Já existe realmente, assim, colônias de peixe que já não existem mais, assim, e não dá mais para voltar atrás? Porque, pelo visto, a reposição não é tão trivial, né? Então, assim, pelo visto, a gente tem que, então, ter uma medida preventiva para a gente evitar acabar com o que ainda resta, né? Assim, existe essa preocupação? Realmente as colônias de peixe elas estão se extinguindo? Como é que é esse processo? A gente tem que ter essa preocupação? Com toda certeza. Como eu falei, o mais importante de tudo é as pessoas terem a ciência de quais são as espécies que elas podem consumir sem causar um impacto muito grande, né? Então, tem diversas espécies que a reprodução é mais acelerada, que tem um número de filhotes muito maior se comparado a outras. Então, a partir do momento que eu sei que a sardinha, ela tá menos... não tá no vermelho. Não tá no vermelho, exatamente. Ela tá mais abundante do que uma garoupa, eu tenho que ter a consciência que eu não vou consumir a garoupa. Então, vou na sardinha. É um peixe diferente, mas aí vai do consumidor, né? E, é claro, dentro das políticas públicas, legislação, o acompanhamento da fiscalização, criação de áreas de preservação ambiental permanente para que sejam berçários dessas espécies. Hoje tem diversas espécies, por exemplo, a corvina. A corvina acabou de entrar na lista de espécies ameaçadas. Sim. Então, assim, e é um peixe que você vê em qualquer peixaria. A própria garoupa, ela tá ameaçada. Ninguém sabe disso, né? Foi o que você falou. Ninguém tá sabendo que a corvina... Tá sabendo. A garoupa, ela tá ameaçada de extinção com a coleta, o transporte, a captura, o consumo e o armazenamento proibido há pelo menos 5 anos. Eu tenho certeza que se a gente sair daqui agora e for em qualquer peixaria, a gente vai ver posta de garoupa à venda. Inclusive nos restaurantes, as pessoas consomem garoupa ainda. Cação também, né? Que é o tubarão. Então, você vê no mercado. É proibido. Está proibido. Se você for nos maiores supermercados, você vê lá a bandeja com cação azul, com várias espécies sendo vendidas nos grandes supermercados. Então, assim, por que isso está acontecendo? Não está havendo fiscalização, não está havendo política pública. Então, isso precisa ser debatido. E, pô, fico nessa ótica também, assim, parece que, assim, o consumo é maior do que a taxa de reprodução, não é não? Assim, parece que a gente está consumindo num volume tão grande que, assim, com certeza, eles não estão conseguindo se reproduzir. Não sei, eu fico pensando o seguinte, cara, será que os peixes não estão acabando, não, já no oceano? Assim, eu te digo, isso é 100% de certeza. E assim, e parece que, assim, de certa forma, né, não existe nenhuma expectativa de, enfim, de ter uma compensação ou talvez uma regulação na demanda para evitar que isso ocorra, porque parece que quando ocorrer, não vai ter muito uma forma da gente ter uma resposta rápida. É isso mesmo?
Infelizmente. E eu também tô, até, né, viajando aqui no papo também, fico pensando, pô, beleza, os oceanos a gente, né, tá entrando ali com tudo e já tem lixo, já tem tudo. E quando você pensa num criadouro de peixe para alimentação, às vezes você escuta muito falar de tilápia, né? Você acha que faz sentido em algum momento as pessoas tendem a criar tilápia? Você acha que poderia ser uma solução para reduzir a extinção das espécies marinhas? Existe algum projeto nesse sentido? Assim, olha só, eu acredito muito, quando eu digo que eu acredito na educação, inclusive na educação alimentar. Por que as pessoas preferem comer a garoupa e não a tilápia, que já é cultivada, né? Sim. Enfim, é questão de educação, de hábito. Então, a partir do momento que a gente proíbe, fiscaliza e tudo mais, e disponibiliza no mercado somente uma determinada gama de variedades, só vai ter aquilo ali para a pessoa consumir. Então, assim, a tilápia, ela, com toda certeza, ela é o peixe do futuro, o panga, e tem outras espécies também, porque ela se reproduz com uma facilidade muito grande. O Brasil tem todas as condições climáticas e são favoráveis para a sua reprodução. É claro que também isso traz um impacto ambiental muito grande, se não for feito de forma correta, porque a tilápia é uma espécie que se adapta muito bem, ela é predadora também. Então, se ela for parar, né, nos rios, inclusive já tem tilápia na Baía de Guanabara, ela pode causar danos à região, né, ao ecossistema. Então, ela tá no time do peixe-leão. Ela tá no time do peixe-leão. Ela só não é venenosa como ele. Mas é um peixe extremamente saboroso, sabe? Então, eu acho que cabe a nós fazer escolhas certas, né? Tem gente que come carne todo dia, tem gente que come carne uma vez por semana para tentar impactar menos, e tem gente que nem come carne. São escolhas. Eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso, popularizar mais essas discussões, porque as pessoas... eu não quero deixar de comer peixe? Ok, então vamos pelo menos comer um peixe que não esteja ameaçado de extinção. Beleza, aproveitando o gancho, assim, muitos dos nossos espectadores são vegetarianos, eles evitam o consumo de carne, mas tem muita gente por aí, né, que acaba comendo peixe também, porque diz que o peixe não sente dor, né? Isso é o que? Uma lenda urbana? Isso é uma falácia ou realmente é verdade? Isso é uma lenda urbana. Os peixes, eles têm sistema nervoso, obviamente, não tão complexo como os nossos, né? Como o nosso sistema nervoso, dos mamíferos, mas eles também, sim, eles reagem a ferimentos, eles também sentem dor. É porque quando a gente fala dor, o que é dor, né? É muito... Vai de um indivíduo para outro, né? O que pode doer em mim, talvez pode não doer em você. Então, o que é dor? É uma pulsação daquela célula da região, ou é algo que realmente vai te... Enfim, então se a gente parar para analisar, sim, peixes, eles sentem dor. Inclusive, tem alguns estudos mais recentes que vegetais também sentem dor, mas não como dor pra gente, mas sim como um estímulo numa determinada região do seu sistema. Legal. Isso, então o importante é ter consciência, né, pessoal? Exatamente. Como o Rafa falou, e se você estava esperando que você só comia peixe, porque o peixe não sentia dor, ou infelizmente isso foi por água abaixo. E é isso, vamos sempre continuar com consciência quando a gente for tratar da natureza e de animais, né? Sim, e até o peixe, ele não só sente dor, mas também eu estava assistindo aquele documentário do Professor Polvo, que você acredita ali que tem realmente uma conexão de fato do polvo com o mergulhador ali, que depois até passa pro filho dele, né? Assim, isso também o polvo, enfim, o peixe, ele pode ser um pet que ele sente a presença do humano. Existe já estudo sobre isso, assim, dessa relação, assim como eu tenho com os meus 3 gatinhos. Beijo para eles, inclusive. Estamos assistindo. Existe isso com peixe? Pessoal, só para esclarecer quem está em casa, esse é uma série, não, é um filme, né? Sobre o polvo, é Professor Polvo o nome.
Eu falei sério, é verdade. É Professor Polvo, é um filme. E aí ele tá na Netflix, quem quiser conferir, ele mostra a relação entre um mergulhador e um polvo. E é uma relação incrível, que parece até entre, né, dois seres humanos ali. E, enfim, só para explicar realmente e contextualizar a pergunta. E isso, ela foi uma certa divisora de águas, justamente porque as pessoas vão logo no cachorro e gato, que é quem interage, quem reconhece, mas não, o peixe também reconhece. O peixe também reconhece a nível de pessoa, né? Quem é que cuida dele, escuta e reconhece a voz. Caraca. Quem me segue, enfim, vai ver alguns vídeos que eu faço sempre do Giorgio, que é um peixe que a gente tem lá no aquário. Que a gente chama ele vem, ele vira a barriga pra gente coçar a barriga dele, a gente coça a boca dele. Se a gente não der atenção pra ele fica cuspindo na gente, até a gente fazer carinho nele. Então, assim, peixe também interage. É possível, inclusive, a gente treinar peixes a fazer algumas coisas. Não treinar no sentido de alguma atração, mas, por exemplo, toda vez que ele entrar aonde eu quero que ele entre, ele vai ganhar o alimento e eu vou conseguir medir e pesar. Eu vou conseguir fazer uma coleta sanguínea para saber como é que está o seu estado clínico. Então, a gente chama isso de condicionamento ambiental, né? A gente condiciona o animal a fazer aquilo que a gente quer que ele faça, porém ele vai fazer de forma espontânea. A gente não está obrigando, capturando, induzindo o animal a fazer algo. Então, eu preciso que ele aprenda que, se você nadar daí até aqui, você vai ganhar um petisquinho, mas eu vou fazer uma medição para saber como é que você tá. Vou fazer uma coleta sanguínea para saber como é que tá o seu hormônio. Enfim, isso para ele é algo natural. Ele não tá sentindo nada, ele leva isso como uma brincadeira, ele vai ganhar o petisquinho dele e vai embora. Agora, imagina se eu tiver que ir atrás desse animal com uma rede, capturar, tentar conter esse animal. Eu tô falando de um peixe... falando agora do George, né? É um badejo de 60 quilos. Então são 4 pessoas para imobilizar um bicho desse e mesmo assim a gente não vai conseguir. É um estresse muito grande, ele pode inclusive morrer. Agora, se ele faz isso de forma espontânea, nos ajuda como cientista a entender sobre a espécie, a entender como é que está a saúde desse animal e para ele é uma brincadeira. Ele vai vir, vai ganhar um carinhozinho, vai ganhar um petisco e vai embora. Ponto. É igual um cachorro. Se a gente treina o nosso cachorro, vem aqui, me dá a pata, me dá a pata, me dá a pata. Quando ele tiver aqui no veterinário, dá a pata pra tirar sangue, alguma coisa assim, vai ser algo muito mais fácil do que se a gente tiver que agarrar o bicho, botar focinheira e tudo mais, entendeu? Legal. Eu fico pensando também sobre essa questão assim do consumo, né, e de forma que ele de fato seja subsistente. Eu confesso que aquele lance da extinção ainda está na minha cabeça. E há pouco tempo eu li um livro, né, sobre uma jornalista que ela foi visitar assim, a Antártida e ela conheceu um cara, teve um relacionamento com ele e decidiu morar lá. E ela escreveu um livro dos 11 anos que ela passou numa vila na Antártida, sabe? E aí ela mostrou o ponto de vista dela sobre como as baleias eram tão importantes para a sobrevivência daquele local. Porque a partir do consumo das baleias, eles conseguiam não só a carne, né, para todo o vilarejo, mas também o óleo da baleia para construção, também acho que a pele da baleia para fins de casaco, vestimenta, né, que é muito frio, enfim. E parece que o que viabilizou, vamos dizer, a vida nesse local tão, né, inóspito foi justamente o consumo da baleia. Mas eu vi também que eles têm um limite atualmente, porque se eles consumirem toda a baleia, eles não conseguem mais sobreviver lá. Então, sabe, é algo que um depende do outro. Então a pergunta mesmo seria assim, será que existe uma forma e assim um limite, né, que a gente possa falar, cara, esse é o nosso limite que a gente pode consumir para ficar tudo bem, iguais da mesma forma que eles têm nessa vila, né? Assim, e será que a gente nem sabe qual é esse limite, sabe? E a gente, isso faz sentido? Será que teria algum limite que deveria ser estabelecido para a gente falar o seguinte, cara, a partir daqui não tem mais volta, enfim. Eu acho que o primeiro ponto é que a gente não sabe, né? Quantas sardinhas estão nadando no litoral carioca hoje? Não tem como. Não tem como a gente saber. Ou, para que a gente saiba, é preciso um investimento muito alto em pesquisa. Muito alto em pesquisa. A gente tinha que saber,
né? Eu tô falando de uma espécie, né? Enfim, a gente tinha que saber, justamente para poder brigar. Mas hoje o conhecimento ainda está muito restrito e muito pequeno em relação aos animais de pequeno porte, né? A baleia é um pouco mais fácil, primeiro porque ela vai para a superfície e segundo que é um bicho grande. Então, através de observações, elas têm manchas que nos possibilita identificar a nível de indivíduo, né? Então, a gente faz a foto-identificação. Então, quando ela levanta o rabo dela, a cauda dela, a gente consegue saber qual é a baleia. Com peixe, a gente não consegue fazer isso. Então, a gente está falando de cardumes de milhares, de milhões de indivíduos. Então, é difícil a gente ter esse dado, né? Para saber se tá bom, se tá ruim. Como é que isso é feito? Através de amostragens biológicas e estatística pesqueira. Então, é tudo estatística. Coletas de dados que foram feitas há 10 anos atrás. Então, imagina, tem lá um biólogo, um técnico, num determinado cais de desembarque pesqueiro no Rio de Janeiro. Há 10 anos atrás, ele anotava que diariamente, vou chutar, tá? Diariamente, desembarcavam 30 toneladas de sardinha todos os dias naquele cais. Aí, esse trabalho veio sendo feito. Hoje, está desembarcando 5 toneladas de sardinha no cais. Então, ele já sabe, através de estatística, obviamente, num senso visual, que está diminuindo. Mas aí começa outra questão. Qual é o período que essa espécie se reproduz? Que é o período de defesa. A gente vai continuar pescando no período que ela está se reproduzindo? Ou, se existe o período de defesa, ele está sendo respeitado? Existe uma fiscalização para garantir que essa espécie não está sendo capturada, transportada, armazenada e consumida no período que ela está proibida? Isso envolve tudo, envolve sardinha, robalo, caranguejo, enfim. Eu e o Camilo, a gente adora um dashboard, né? E aí a gente sempre está acompanhando o dashboard e tal. E aí eu fico pensando, você me falando, eu fico lembrando hoje que assim, a Amazônia ela hoje está mapeada em termos de satélites, então existe uma forma de acompanhamento que já torna possível, né, essa ação mais imediata. Quantificar, né? Desmatamento. Isso, por exemplo, para o mar, é uma coisa que é viável? Existe algum acompanhamento desse, sei lá, um satélite embaixo do mar e tal? Hoje já existe tecnologia de rastreabilidade de cardumes, inclusive de algumas espécies, mas é uma tecnologia muito cara. Muito cara. Então, normalmente, quem tem essa tecnologia são as indústrias de pesca. Então, assim, são os grandes barcos pesqueiros que têm sonares, têm radares que vão localizar a direção e o ponto exato do determinado cardume. E ao invés de preservar, é justamente para pescar. Esse que é o grande problema. E é justamente porque eles têm valor, né, investimento para... Eles têm aporte financeiro para isso. E até, Rafa, também me faz pensar na questão muito cultural de alguns lugares, porque às vezes as pessoas nem se alimentam, por exemplo, do tubarão ou da carne do tubarão, mas você vê lá na Ásia, tem aquela sopa, né, que o pessoal usa só barbatana, alguma coisa assim. Exato. Isso também é muito difícil de você, às vezes, botar na cabeça da pessoa que desde pequena comeu a barbatana, enfim, faz ali um massacre de tubarões e nem come a carne, né? Exato. Acho que tem algumas coisas assim. Com certeza. O que você está falando é a prática do finning, que na verdade, eles capturam um tubarão, cortam o bicho vivo ainda, eles botam o bicho no barco, cortam todas as nadadeiras, fica só o que a gente chama de charuto, né? Que é o corpo do tubarão sem nenhuma nadadeira, depois eles jogam aquele bicho vivo ainda, que obviamente vai descendo, se debatendo, porque não consegue nadar e vai acabar morrendo. Só por conta das nadadeiras, né? Jogam de volta de barbatanas. Eles guardam... eles jogam de volta no mar o charuto, né? Que é o corpo, eles não querem o corpo, eles só querem a nadadeira. Porque para eles levarem o charuto, pra vocês terem uma ideia, né? Assim, no comércio, dependendo do tamanho, enfim, uma nadadeira de tubarão pode valer $100. Enquanto o quilo do tubarão, da carne do tubarão, às vezes é uns R$70 a R$3. R$1,70 a R$3 vezes $100 só aquele pedacinho. Então, para ele, encher o barco dele de carne de tubarão não é viável. Porque ocupa espaço, consome gelo, é pesado. Então, ele quer se livrar daquilo ali para ter mais espaço e mais gelo para botar mais... Tipo o marfim do elefante. Tipo o marfim do elefante, exatamente. Isso por uma questão cultural, acredita-se, que é afrodisíaco. Então, falou que é afrodisíaco, o pessoal come até pedra.
Aqui no Nordeste, a gente tem... Vou apresentar um remedinho para ele. Exatamente. É o remedinho que lançou aí. Aqui no Nordeste, a gente tem uma situação parecida, mas não de tubarão, com cavalo marinho. Você vai em qualquer feira nordestina... eles botam pra... Tem muito cavalo marinho horrível. seco, mas muito, muito, assim, centenas, milhares de cavalo marinho. E, obviamente, em todo o litoral brasileiro também existe a prática do finning. Vale lembrar que isso é proibido, tá? Mas ainda, infelizmente, acontece. O finning, né, que é a retirada das nadadeiras dos tubarões. Cerca de 70 milhões de tubarões são mortos todos os dias. Dia. Caraca, por conta da prática de finning. É muita coisa, cara. Em todo mundo, tá? Não é só no Brasil, não. Pô, a gente tá aprendendo muito hoje, né? Muito, né? Que isso. Chocante. Você vê como o fundo do mar ainda é um mistério aqui. E como é importante falar sobre, Sim. porque ninguém sabe, né? Sabe que somos uma gota no meio do oceano. E realmente tem muita coisa ainda pra gente descobrir, pra gente, né? A gente não tem recurso, enfim. E até antes da gente vir pra cá, a gente estava estudando um pouquinho ali pra gente te fazer perguntas, né? Legais e tal. E a gente viu que existe um ponto, que é a Fossa das Marianas, que parece que é o ponto mais profundo do oceano, né? Acredita-se, então acho que de fato é o que o ser humano ainda acredita, que fica a 11 quilômetros de profundidade, que é até maior que o tamanho do Everest, né? Exato. E é isso mesmo, é muito, muito desconhecido. Tem alguma espécie ali que você acha que é legal falar sobre? Tem coisa que a gente realmente não sabe mesmo? Como Tem é que é ET lá embaixo? Tem ET, tem alguém vivendo. Na verdade, assim, ó, tudo isso que a gente falou durante todo esse nosso papo, a gente se resumiu à faixa litorânea, né? Que é o que tá aqui, acessível, é o que a gente pesca. Eu não preciso nem ir muito longe, não preciso nem ir nas Fossas Marianas. Se eu navegar aqui a 200 milhas da costa, saindo um pouquinho da plataforma continental, eu já te digo que a gente não conhece praticamente nada. Né? Qualquer expedição oceanográfica que a gente lance e faça uma captura de arrasto a 1.000 metros de profundidade, vai vir uma espécie que não foi catalogada ainda. Isso eu falo sem nenhum problema. Em relação às fossas marianas, então, o ser humano não consegue nem chegar lá. Né? Já começa por aí. Então, o que tá lá ainda que a gente não sabe? Eu não consigo nem te dizer. Se a gente não consegue responder nem o que tá aqui perto da gente, né? A 1 quilômetro. Exatamente, assim. Então, o fundo do mar, ele é muito desconhecido ainda, mas muito. E eu acho que lá pode estar a resposta para muitas perguntas que a humanidade tem. Cura de diversas doenças, muitos remédios são feitos à base de alga e à base de extratos de esponjas e outros animais encontrados, né, no mar. Então, eu acho que a gente precisaria entender um pouco mais, falar mais sobre isso, educar, desmitificar, e aí sim conseguir respeitar um pouco mais esse ambiente que é tão desconhecido e está tão presente no nosso dia a dia. Chocante. E aí, cara, a gente, aqui no Papo Eco, a gente sempre passa um pouquinho de ensinamento, né? Hoje a gente aprendeu pra caramba, mas também de responsabilidade. Primeiro, pô, eu queria muito agradecer, Rafa. Antes da última pergunta, agradecer a tua presença. A gente, eu que agradeço. pô, tá chegando aí no finalzinho desse episódio, que é muito bom mesmo. Foi muito, muito bacana, muito natural. O tempo passou voando aqui. E veio muito conteúdo rico, né? Muito dado, né? Muita coisa que a gente não sabe. Acha que sabe, mas não sabe, na verdade, nada. É isso, eu acho que no que Pedro está falando aqui de responsabilidade, eu acho que é legal você deixar uma mensagem para quem está assistindo, no sentido que eu posso começar a fazer para ajudar, né? Ou, enfim, eu que me preocupo, que assisti esse papo, que vi a quantidade de animal que é traficado, que, enfim, que sei que tem espécies que estão no vermelho, sabe? O que eu posso fazer pela biodiversidade marinha hoje, sabe? Olha, eu tive uma professora na faculdade de biologia e, na época, eu já trabalhava, estagiava, eu vivia aquele caos, né? De estudante correndo atrás, de sair de casa às 5 horas da manhã e voltar meia-noite todos os dias. E eu lembro que teve um dia que eu atrasei um trabalho, alguma coisa assim, e ela virou pra mim e falou: Rafael, ser biólogo não significa ter o diploma. Você está aqui para ter diploma. Só isso. O seu estilo de vida, as coisas que você fala, a sua verdade, isso sim é ser biólogo. E de lá pra cá, isso
puta, fez todo sentido pra mim, e eu falo isso pras pessoas. Ser biólogo não é ter o diploma, é um estilo de vida, é você saber respeitar, saber conviver, saber consumir, ter as escolhas certas dentro do seu consumo, e principalmente saber reconhecer que tudo isso é uma coisa só. Né? O que eu faço pode te impactar, pode impactar o meio ambiente onde eu vivo, pode impactar algo um pouco mais distante. Então, esse é o mais importante, né? Que as pessoas valorizem o meio ambiente como um todo, independente se ela é da área da biologia ou não, e que isso tudo seja falado, seja divulgado, seja educado, que as próximas gerações continuem esse trabalho que a gente está fazendo aqui aos pouquinhos, né, de conservação, de educação ambiental, de pesquisa, indo um pouco mais para o lado acadêmico, mas eu acho que se a humanidade tem um pouquinho de chance de estar aqui um pouco mais para frente, eu acho que esse é o caminho. Então é isso, pessoal, ó, aprenderam, então agora tá na hora de botar em prática, é isso que o Rafa tá falando. Então assim, foi pra praia, coleta o teu lixo, coleta até o dos outros, a gente faz isso de vez em quando, eu saio coletando o lixo dos outros também, né? Pode também, né? Pode, então você tá deve. Então toma cuidado, realmente, lembre, estude sobre que tipo de peixe você pode consumir ou não pode, quais são os peixes que estão em extinção. Na dúvida, fique pesquisa, ligado. Né? Acho que é isso. E Rafa, assim, acho que é legal você também deixar pro pessoal um contato seu, alguém que quer conhecer o Rafa aqui, um cara maneiro, que sabe sobre tudo de biodiversidade marinha. Deixe seu contato pessoal para quem quer te seguir no LinkedIn, nas redes sociais. Fala aí pro pessoal. Bom, meu Instagram é rafaelfranco.vale, ou eu tenho dois, ou é biólogo Rafael Franco. Então, eu uso mais o pessoal, mas pode me seguir lá nos dois. Meu LinkedIn é Rafael Franco Vale, Vale com 2 L's, igual o suco. Vale com 2 L's, pessoal. E é isso, gente. Quem quiser mandar mensagem, meu e-mail é rafael.franco@aquariomarinhodorio.com.br e tô aí aberto a discussões, tirar dúvida e tudo mais. Pô, muito legal, Rafa. Muito bom. Cara, você é um cara super agradável. O bate-papo de hoje foi show de bola. Muito rápido. Obrigado, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Pô, volte sempre mesmo. A gente vai ter que chamar ele de novo pra gente falar agora de água doce, porque, né, a imensidão do oceano, a gente vai ter que ficar aqui 10 horas, ninguém vai aguentar mais. É uma série. Uma série. Foi só o primeiro episódio dessa série. Maravilha, pessoal. Ó, se curtiram, segue a gente aqui no YouTube, a gente tá em todas as plataformas, Spotify, Amazon, Google Podcast. Acessa lá o site www.papoeco.com.br. Lá você vai ter acesso aos últimos episódios, os episódios que foram mais comentados, mais badalados também. E a gente vai dar muito conteúdo sobre sustentabilidade e bem-estar. Cola com a gente. Muito obrigado. Isso aí, um episódio por semana. Fica ligado toda terça. Até a próxima, gente. Um forte abraço e até já.